paulistana que respira a vida urbana em suas andanças, seja pela própria cidade de São Paulo ou durante temporadas em Barcelona e Berlim. Mila Strauss é uma arquiteta apaixonada pela complexidade de projetos destinados a diferentes usos, mas sempre com uma coisa em comum: a felicidade. Eu costumo dizer que tem jornalista que gosta de entretenimento, de cultura, de esporte, de natureza, e eu sempre gostei de gente. Esse contato humano, né? Você falou que gosta de andar e em São Paulo você não tem como fugir de gente. Isso tem um impacto nas suas escolhas como arquiteto? Ah, totalmente. Porque a gente tem um trabalho assim bem voltado para a parte humana, né? Da interface da experiência de quem vai usar o espaço. Sim. Com o que a gente está projetando. Porque a gente no escritório fala muito sobre abstração. Porque o arquiteto ele passa a maior parte do tempo no futuro, né? Sim. Você fica vivendo uma coisa que não existe, uma ficção, e aí quando ele passa a ser realidade, o espaço, a gente não está mais agindo. Você navega muitos universos com o fio condutor da arquitetura. Sim. Né? Residencial, restaurante, hotelaria. É muito diferente do ponto de vista da criação você pensar numa casa de uma pessoa e você pensar, por exemplo, num hotel ou num espaço que vai ser usado como um aluguel temporário, como Airbnb, por exemplo. Uhum. Como é essa distinção? Então esse desafio de uso é muito rico, porque se aprende demais, né? Essa parte criativa inicial depende muito se é comercial ou se é uma residência, por exemplo. Porque a residência você trata direto com o cliente, o indivíduo, e é uma coisa mais íntima, né? Como ele vai usar o espaço, se movimentar lá dentro, as relações familiares. E quando é a marca, a gente tem que entender o DNA da marca. A equipe dessa empresa entende a dinâmica deles de trabalho, a sinergia entre as áreas, o que eles querem comunicar, porque a arquitetura é muito parte da comunicação, né, de uma marca. A gente tem que passar para quem vai usar aquele espaço o que a marca está querendo dizer. Então a gente está fazendo um hotel lá no Rio, que é no Largo do Boticário. Sim. E aí lá tem restaurante, tem bar, tem habitação, né, porque o quarto é uma habitação, áreas externas, piscina. Então eu acho o hotel uma síntese de todos esses usos, e é o que a gente acho que mais gosta hoje de fazer, por ter essa complexidade de serem atividades diferentes. Sim. E agora, como que é para você lidar com um lugar que tem tanta história? Tem que ter muito respeito de como fazer uma interferência num lugar com uma importância histórica tão grande, e como a gente não se sobrepor ao que eles fizeram, porque lá tem um tombamento que é material e imaterial. Então é toda a parte cultural, né? Coisa de futuro e passado, que é um exercício muito legal de fazer na arquitetura. Porque você faz um pouco do passado, um presente, um futuro, e aí você tem que juntar, mas sobretudo o uso. Porque hoje lá vai ser como se fosse um hostel muito legal. Sim. Então é jovem. Então como você fazer um jovem gostar do Burle Marx? Sim. Então a arquitetura passa a ser um veículo de comunicação e de conhecimento também, né? A gente tem uma questão que é criar edifícios novos, que é muito maravilhoso, porque a gente exerce arquitetura, né? Tudo que a gente aprendeu, estrutura, cálculo, elétrica, hidráulica, todas as disciplinas, então é muito satisfatório. Mas ao mesmo tempo tem muitas construções ociosas no Brasil muito interessantes, então isso é uma coisa que a gente tem muito interesse de pegar um edifício histórico, tombado, lindo, que está abandonado, e trazer ele para a vida de novo. Só que para na coisa política, porque muitas vezes são edifícios públicos. Então, quando você vai trazer um investidor para ocupar um edifício público, ele fica apreensivo de que ele, se mudar o mandato do prefeito, ele vai perder aquele direito de uso. Então, tem uma parte jurídica que é bem complexa. Então, é uma área de atuação que a gente tem muito interesse também, que é de retorno à vida.
esse malabarismo, né, de fazer uma coisa atual, como você falou, jovem, multifacetada, mas sem esquecer esses dois lados, é um desafio. De todos esses projetos, restaurantes, hotéis, residenciais, qual foi o que te deu mais orgulho, assim? Tem alguns que eu gosto bastante, assim. A gente fez um escritório do Airbnb no Brasil. Sim. E isso eu acho que foi muito futuro para o que a gente estava fazendo, porque era um jeito de trabalhar completamente diferente. Sim. Então a gente aprendeu muito com eles, era uma galera de São Francisco, a gente fez com eles. E era assim, um jeito de trabalhar tomando café da manhã, deitado, com DJ. Aí o povo tirava férias e ia no escritório. Eu falava, o que vocês estão fazendo aqui, gente? Estão de férias. Eles realmente gostaram muito, foi bem prazeroso de fazer. O Bar dos Arcos, que fica embaixo do Municipal. Sim. Esse também a gente fez uma imersão histórica, entendeu toda a dinâmica do teatro. E lá a iluminação é muito latente, assim. E a gente tem a gente fez bastante casas noturnas. Sim. E aí a gente aprendeu a fazer iluminação, que é uma coisa de fotógrafo também, né? Sim. Você tem um espaço lindo, a luz está ruim e fica péssima. Acabou. Né? Já não é mais lindo. E a arquitetura é muito isso. A luz desenha o espaço. Então lá foi bem importante. Muitas vezes o jeito de olhar que vai fazer a diferença, né? Não no objeto em si, mas como a luz incide lá dentro. Então, é um assunto que a gente gosta muito e que a gente vê que traz muito resultado para o uso, né? Por exemplo, quando a gente fez o Airbnb, tem várias cenas e aí, dependendo do que eles vão fazer no espaço, eles mudam a luz. Então isso a gente começou a usar tanto em escritório, como casa noturna, como na residência, porque aí você torna o espaço multifuncional. Você estudou fora, se não me engano, na Espanha, não foi? Estudei. E também passou bastante tempo em Berlim, se não me engano, que é uma cidade que tem muito esse paradoxo, né, como lutar contra aquele passado, mas também assimilar aquele passado e como criar uma coisa nova sem também apagar tudo que passou. Como essas culturas, não essas específicas, mas essas viagens, elas influenciam a arquiteta que você virou? Olha, quando eu morei em Barcelona, eu trabalhei num escritório que era do Henrique Miralles e da Benedetta, né? O Henrique Miralles morreu. E aí eles faziam intervenções urbanas muito legais. Eles fizeram o mercado de Santa Catarina. Tanto eles, quando eu trabalhei em Berlim, eu trabalhei num escritório de um cara que chama Zvi Hecker, que é um deconstrutivista raiz mesmo. Sim. Da época do Libeskind, ali, do Gehry. E aí eu me seduzi muito com essa arquitetura não ortogonal, pós-modernista, aqui no Brasil ela é muito latente, lá fora eu consegui experienciar essa coisa da liberdade formal. Sim. Muito experimental. Sim. Então isso ficou comigo, então eu sempre tive essa curiosidade de experimentar. E aí quando eu fiquei em Berlim, eu fiquei no MIT. Sim. E ainda era muito destruído, assim, era bem Alemanha Oriental, né? Não era, dava para ver bem. Hoje em dia é mais. O Soho House não estava lá ainda. Não era gentrificado. Não era gentrificado. E aí era um momento de fazer retrofit. E quando eu vim para o Brasil, por forças do destino, eu fui trabalhar com um incorporador que estava começando a fazer isso no Brasil, em São Paulo. Não dá para dizer assim exatamente que linha que a gente tem, né? E agora tem esse tema da sustentabilidade, então tem essa responsabilidade em relação ao que a gente está construindo. Então, no momento que a gente está hoje, a gente teve essa história de vir de retrofit de indústria, de ter uma cara industrial por causa da indústria, juntou com a iluminação. A gente gosta bastante de concreto aparente, aí a gente fez algumas casas de concreto aparente. Fez vários experimentos em relação à sustentabilidade, painéis solares, cisterna, reuso de água, jardins filtrantes. E aí a gente está nesse momento de juntar tudo e fazer esses projetos novos que estão acontecendo. Você tem esse apego
com os seus projetos? Você quer que eles sobrevivam mais do que você vai sobreviver, do que eu vou sobreviver? Você quer que eles fiquem lá por muito tempo? Ou você vive no presente? O que importa é o que está aqui agora. A Maria, né, gente? Imortalizada. Que acho que qual arquiteto que não gostaria, né? Porque aí é uma certificação de que aquilo funciona, né? Se você consegue transcender o tempo, Sim. aquilo funciona e conseguir funcionar por décadas, imagina? Eu acredito que o arquiteto ele conta uma história que não passa pelo segmento, pelo âmbito verbal. Você não precisa falar nada, né? O diálogo ele é muito visual. Assim, quais são as histórias que as suas obras contam? Ou quais são as histórias que você quer que elas contem, né? A gente trabalha muito pautado na felicidade. Eu acho que não é tanto uma história nossa. Sim. Mas é uma história de como fazer funcionar a história de uma marca ou a história de uma pessoa em relação ao espaço e do espaço com a cidade.